E se eu te dissesse que houve um homem na Bíblia que teve coragem de dizer a Deus exatamente o que muitos de nós só pensamos em silêncio? Ele olhou para o mundo ao seu redor, viu a injustiça vencer, viu a violência crescer, viu pessoas corruptas prosperarem enquanto os justos eram esmagados. E então ele fez algo perigoso. Ele não fugiu, não fingiu fé, não repetiu frases religiosas vazias. Ele abriu a boca e questionou o próprio Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e tu não vais responder? Imagine isso, um homem de fé, sentindo que o céu estava fechado, orando e recebendo apenas silêncio. Quantas vezes você já se sentiu assim, orando por justiça, pedindo respostas, e tudo o que ouviu foi o eco da própria voz? Esse homem não era um rebelde, ele era um crente ferido, e seu nome era Abacuque. Mas o que torna essa história assustadora não é a pergunta que ele fez, é a resposta que Deus deu. Uma resposta tão inesperada, tão desconfortável, que fez o profeta tremer por dentro. Porque Deus estava agindo, mas não da forma que ele esperava. E talvez não da forma que você espera também. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque essa não é apenas uma história antiga. É a jornada de todo aquele que já questionou Deus e mesmo assim decidiu continuar crendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já houve um momento da sua vida em que você orou com todas as forças e pareceu que ninguém estava ouvindo? Você dobra o joelho, fecha os olhos, fala com sinceridade, mas o céu permanece fechado. Você liga a TV e só vê más notícias. Violência, corrupção, injustiça. Gente fazendo o mal e prosperando. Gente correta sofrendo em silêncio. E por dentro nasce uma pergunta que assusta até a gente mesmo. Deus, o Senhor está vendo isso? O Senhor ainda está aí? A fé que antes parecia firme começa a enfraquecer. Não porque você deixou de crer, mas porque está cansado de crer sem resposta. É um silêncio que dói. Não é o silêncio da paz. É o silêncio da espera, da angústia, do coração que continua acreditando, mas já não entende mais. Você continua orando, mas agora suas orações vêm misturadas com lágrimas, dúvidas, cansaço. Que o mais difícil não é ver o mal crescer lá fora. É sentir que Deus não está intervindo. Você começa a se perguntar se fez algo errado, se não orou o suficiente, se sua fé é pequena demais, ou no fundo, se Deus simplesmente decidiu não responder. Esse é o ponto mais perigoso da caminhada espiritual. Não é quando a pessoa perde tudo, é quando ela sente que perdeu o diálogo com Deus. Porque quando o céu parece em silêncio, a alma grita. E talvez você esteja exatamente aí agora, tentando continuar crendo, enquanto tudo ao seu redor desmorona. Essa história começa nesse lugar. Não no milagre, não na resposta, mas no silêncio, no caos, na confusão, na dor de quem acredita em um Deus justo, mas não consegue entender por que ele parece ausente. E é justamente aqui que a fé é testada. Não quando Deus fala, mas quando ele se cala. Como continuar crendo quando Deus parece em silêncio? Deixa eu te pedir algo bem rápido. Se essa mensagem está falando com você agora, se em algum momento você já sentiu esse silêncio de Deus que estamos falando aqui, curta esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra para outras pessoas que também estão passando por esse momento e acham que estão sozinhas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui a gente não fala de fé superficial. A gente fala da fé que sobrevive quando tudo parece escuro. Fica comigo até o final, porque a partir daqui essa história começa a mudar. Agora deixa eu te contar algo que muda completamente a forma de enxergar essa história. Abacuque não começa como os outros profetas. Ele não levanta a voz para o povo, não anuncia juízo em praças, não chama ninguém ao arrependimento logo de início. Ele começa conversando com Deus. Isso é raro, isso é profundo, e isso é perigoso. O livro inteiro nasce de um diálogo íntimo, quase como se estivéssemos lendo o diário espiritual de um homem em crise. Abacuque não se apresenta como alguém forte, seguro ou cheio de respostas. Ele se apresenta como alguém confuso, cansado e cheio de perguntas. Ele não diz, assim diz o Senhor. Ele diz, mas Senhor, até quando? Percebe a diferença? Abacuque não fala em nome de Deus. Ele fala diante de Deus. E isso torna tudo extremamente atual, porque ele não representa o profeta idealizado. Ele representa você. Ele representa o crente que ora, mas não entende, que crê, mas está machucado, que ama a Deus, mas não consegue aceitar o que está vendo ao redor. Abacuque nos ensina algo poderoso logo de início. Fé verdadeira não é ter todas as respostas, é continuar conversando com Deus, mesmo quando só temos perguntas.
Ele não esconde a dor, não espiritualiza o sofrimento, não finge maturidade. Ele escolhe a honestidade, e é justamente isso que faz dele um profeta único. Porque Deus não rejeita esse diálogo. Deus não o corrige por questionar. Deus não o acusa de falta de fé. Deus escuta. Mas aqui está o detalhe que prepara o próximo passo da história. Abacuque faz perguntas sinceras, esperando justiça, esperando correção, esperando que Deus intervenha contra o mal que ele vê todos os dias. Só que o mundo em que Abacuque vive está muito mais podre do que parece à primeira vista. E para entender por que esse diálogo é tão urgente, a gente precisa olhar para o cenário em que ele está inserido. Porque o problema não era. Para entender a dor de Abacuque, você precisa enxergar o mundo em que ele vivia. Houve um tempo em que Judá experimentou esperança. Durante o reinado de Josias, a lei de Deus foi restaurada, os ídolos foram derrubados. O povo voltou a ouvir as Escrituras. Parecia que a nação tinha sido curada, mas essa luz durou pouco. Assim que Josias morre, tudo desmorona. É como uma casa reformada por fora, mas apodrecida por dentro. Judá mergulha rapidamente em idolatria. Altares falsos se multiplicam. O nome de Deus ainda é citado, mas não é obedecido. Os líderes se tornam corruptos. Juízes distorcem a justiça. Autoridades protegem os poderosos e esmagam os fracos. Os pobres são explorados. Os inocentes são silenciados. A violência se torna rotina. E a injustiça passa a ser normalizada. A lei existe, mas ninguém mais a respeita. A justiça existe, mas não funciona. É um colapso moral coletivo. E o mais assustador, tudo isso acontece dentro do povo que dizia servir a Deus. Abacuque caminha pelas ruas de Judá e vê um contraste doloroso. Religião nos lábios, corrupção nas mãos. O templo ainda está de pé, os rituais ainda acontecem, mas o coração da nação está longe de Deus. E isso quebra o profeta por dentro, porque não é apenas sofrimento pessoal, não é apenas uma crise individual. É uma sociedade inteira doente. É uma fé institucionalizada, mas vazia. É um povo que se acostumou com o pecado e aprendeu a conviver com a injustiça. Abacuque vê tudo isso e não consegue se calar. Ele sabe que algo está profundamente errado. Ele sabe que Deus é justo. E justamente por isso, ele não entende por que Deus permite aquilo continuar. Esse cenário explica o peso de suas perguntas. Não é revolta, é desespero. Quando a corrupção vira sistema, quando o mal vira cultura, quando a injustiça vira regra, o silêncio de Deus parece ainda mais ensurdecedor. E é exatamente desse lugar, de uma nação espiritualmente quebrada e de um profeta emocionalmente sobrecarregado, que nasce a próxima parte dessa história. Porque diante desse colapso, Abacuque não faz política. Não lidera revolta, não convoca o povo. Ele faz algo muito mais profundo. Chega um momento em que guardar tudo por dentro se torna impossível. E esse momento chega para Abacuque. Depois de ver a injustiça dominar, de testemunhar a violência virar rotina, de perceber que a fé havia se tornado apenas aparência, algo se rompe dentro dele. Abacuque não faz um discurso bonito. Ele não escolhe palavras suaves. Ele não mede o tom. Ele clama. Até quando, Senhor, clamarei eu? Tu não me escutarás. Essa não é uma pergunta teológica, é um grito. É a voz de quem orou uma vez, duas, 10 e continuou sem resposta. É a dor de quem acredita que Deus é justo, mas não consegue entender por que o injusto vence. Abacuque olha ao redor e vê violência sem punição, opressão sem limite, justiça torcida, o mal cercando os justos. E o que mais o fere não é apenas o que está acontecendo, é o fato de Deus parecer não agir. Por que me fazes ver a maldade? Por que toleras a opressão? Percebe o peso disso? Ele não está acusando Deus de ser mau. Ele está dizendo, eu sei quem tu és e justamente por isso eu não entendo o teu silêncio. Esse é o ponto mais vulnerável da fé. Quando você ama a Deus, mas está confuso com Ele. Quando você não quer se afastar, mas também não consegue fingir que está tudo bem. Abacuque não romantiza a dor. Ele não usa frases religiosas para disfarçar o sofrimento. Ele fala como um filho ferido fala com o pai. E aqui existe algo profundamente libertador. Deus não interrompe o profeta. Deus não o repreende. Deus não o acusa de falta de fé. Deus escuta. Porque perguntas sinceras não afastam Deus. O que afasta é a indiferença. Abacuque nos mostra que fé verdadeira não é silêncio forçado. É diálogo honesto. Mas esse clamor, esse grito do fundo da alma, vai provocar algo inesperado. Porque Deus vai responder. Só que a resposta não virá como conforto. Não virá como alívio imediato. Não virá como o profeta espera. A resposta vem como um trovão. Olhem entre as nações, vejam, fiquem espantados.
porque estou realizando uma obra nos seus dias que vocês não creriam se alguém contasse. Por um instante parece esperança. Deus está agindo, pensa o profeta. Finalmente ele vai fazer justiça. Mas então a revelação continua, e o chão some debaixo dos pés. Deus diz que levantará um povo cruel, violento, implacável, os caldeus. Os babilônios, uma nação temida, conhecida por destruir cidades, profanar templos, esmagar vidas sem misericórdia. E Deus declara sem rodeios: eu vou usá-los. Imagine o impacto disso no coração de Abacuque. Ele clamou por justiça e recebeu um anúncio de juízo. Ele esperava correção interna e ouviu falar de invasão, dor e destruição. Ele pediu que Deus interviesse contra o mal e descobre que Deus permitirá que um mal ainda maior avance. Aqui acontece o choque mais profundo da história, porque Deus está dizendo, em outras palavras, eu não estou ausente, eu não estou parado, mas o que estou fazendo não se encaixa na sua lógica. Essa é uma das verdades mais difíceis da fé. Deus age mesmo quando não entendemos o método. Ele continua soberano, mesmo quando usa caminhos que nos assustam, mesmo quando seus instrumentos parecem contraditórios. Abacuque percebe algo perturbador. O silêncio de Deus não era abandono, era preparação. Deus estava trabalhando nos bastidores, enquanto o profeta achava que nada estava acontecendo. Mas essa resposta levanta uma nova crise, ainda mais profunda. Porque se Deus é santo, como pode usar um povo tão perverso? Se Deus é justo, como pode permitir que o ímpio castigue outro ímpio? O profeta agora não está apenas confuso, ele está dividido por dentro. A resposta veio. Mas em vez de paz, trouxe conflito. Dentro de Abacuque, duas forças agora se enfrentam. De um lado, a fé. Ele conhece Deus, sabe que ele é eterno, santo, justo e incorruptível. Do outro, a realidade, um povo cruel, violento, orgulhoso, sendo levantado por Deus como instrumento de juízo. E então nasce a pergunta que ele mal consegue formular. Como um Deus santo pode usar um povo ainda mais perverso para corrigir outro povo? Abacuque não grita agora, ele argumenta. Ele fala com reverência, mas com o coração em conflito. Eu sei quem tu és, mas isso não faz sentido. Ele descreve os caldeus como caçadores de homens. Arrastam nações como peixes em redes. Celebram sua própria força, adoram o próprio poder. E o que mais dói é que parecem intocáveis. É aqui que a fé é colocada no fogo. Porque confiar em Deus quando Ele faz o que esperamos é fácil. Difícil é confiar quando Ele age de forma que nos assusta. Abacuque não acusa Deus de injustiça, mas ele também não consegue fingir que está tudo bem. Ele vive o dilema que muitos vivem hoje. Eu creio, mas não entendo. Esse conflito é sagrado, porque não nasce da rebeldia. Nasce do amor por Deus. Existe uma diferença enorme entre duvidar de Deus e lutar para continuar crendo nele. Abacuque está lutando. E então ele faz algo decisivo. Algo que muda o rumo da história. Ele para de falar e decide esperar. Não desistir, não fugir. Não endurecer o coração, esperar. Depois de tudo o que ouviu, depois do choque, da confusão, do conflito interno, Abacuque faz algo que poucos fazem. Ele não foge, não se distrai, não abandona a fé. Ele para e decide esperar. Eu me colocarei na minha torre de vigia e ficarei atento para ver o que Deus me dirá. A torre de vigia não é apenas um lugar físico, é um estado da alma. É o lugar de quem não tem respostas, mas também não desiste. Imagine essa cena comigo. Noite, silêncio, o vento passando entre as pedras, uma cidade lá embaixo mergulhada em corrupção, e um homem sozinho olhando para o horizonte. Ele não sabe o que Deus vai dizer, não sabe quando Deus vai falar, mas sabe quem Deus é. Esperar aqui não é passividade, é resistência espiritual. Quer dizer, mesmo sem entender, eu fico. Mesmo com medo, eu permaneço. Mesmo confuso, eu confio. Essa é uma das maiores provas de fé que existem, porque muitos abandonam Deus não quando Ele diz não, mas quando Ele pede tempo. Abacuque escolhe vigiar, ficar atento, sensível, ponto disponível. Ele sabe que Deus não se cala para sempre, que essa postura muda tudo. Às vezes, a maior demonstração de fé não é orar mais alto, mas permanecer firme enquanto se espera. E é exatamente nesse lugar, no silêncio da torre, na solidão da espera, no coração que se recusa a desistir, que Deus fala de novo. Mas agora, não apenas para Abacuque. Agora Deus vai liberar uma palavra que atravessaria séculos, uma verdade que sustentaria gerações inteiras. O silêncio da torre não foi vazio. Ele estava grávido de algo eterno. Enquanto Abacuque espera, Deus fala de novo.
Mas agora não é apenas uma resposta para um homem aflito. É uma palavra para todos os tempos, para todos os que viveriam dias escuros, para todos os que continuariam crendo mesmo sem ver. Deus manda escrever a visão, não para guardar no coração, não para esconder, mas para tornar clara, legível permanente, porque essa mensagem não seria só para aquele momento, ela seria necessária no futuro, ela seria necessária agora. Então Deus revela o contraste que muda tudo. De um lado, o soberbo, inflado confiante na própria força, convicto de que controla o destino. Do outro, o justo frágil, dependente, consciente de que não tem controle nenhum. E Deus declara algo que ecoa como um trovão silencioso. O justo viverá pela fé, não viverá pela força, não viverá pela política, não viverá pela vingança, não viverá pela lógica humana, viverá pela fé. Essa frase não é poesia, é sobrevivência. Ela nasce em um cenário de colapso, de invasão iminente, de medo real, de perdas que ainda nem aconteceram, mas já doem. Deus não promete que o sofrimento vai acabar rápido. Ele não diz que o caos será evitado. Ele não garante circunstâncias favoráveis. Ele garante algo maior, que o justo vai continuar vivo por dentro. Enquanto impérios caem, enquanto o mal parece avançar, enquanto tudo treme, a fé sustenta. Essa revelação muda a pergunta. Antes era, por que isso está acontecendo? Agora se torna, em quem eu vou confiar enquanto isso acontece? Abacuque entende algo profundo aqui. A justiça de Deus pode demorar, mas ela não falha. O tempo pode parecer injusto, mas o fim será justo. E enquanto esse fim não chega, a fé não é um discurso bonito. É uma escolha diária. Respirar confiando. Acordar confiando, continuar confiando. Essa frase atravessaria séculos. Sustentaria homens e mulheres perseguidos. Inspiraria reformas. Manteria pessoas de pé quando tudo desmoronava. Mas ainda não acabou. Porque Deus não apenas sustenta o justo, Ele também garante que o mal não ficará impune. Depois da revelação, depois da visão, depois da frase que sustenta gerações, algo muda no ambiente. Deus não continua explicando, não entra em debate, não responde cada detalhe. Ele faz uma declaração simples e absolutamente esmagadora. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E pronto. Não há mais perguntas, não há mais argumentos, não há mais confronto, só silêncio. Mas não é o silêncio da ausência, é o silêncio da presença. É aquele momento em que você percebe que está diante de algo grande demais para ser questionado com palavras. Abacuque entende algo aqui que muda tudo. Deus nunca perdeu o controle. Enquanto Judá se corrompia, enquanto os caldeus avançavam, enquanto a justiça parecia distorcida, Deus continuava no trono. O templo não estava vazio. O céu não estava em crise. O Senhor não estava confuso. O problema nunca foi a ausência de Deus. Foi a limitação da perspectiva humana. Esse silêncio não manda calar a dor. Ele manda aquietar a alma. É como se Deus dissesse, agora você viu o suficiente. Agora confie. Agora descanse. Abacuque não recebe todas as respostas que queria, mas recebe a revelação que precisava. Ele não entende todos os caminhos, mas reconhece o caráter de quem guia o caminho. Há um momento na fé em que parar de perguntar é mais poderoso do que continuar exigindo respostas. Esse silêncio é maturidade espiritual, é reverência, é submissão confiante. E é justamente aqui que a transformação se completa. Porque quando a alma se cala diante da soberania de Deus, algo novo nasce. O lamento começa a morrer, o medo perde força e a adoração começa a brotar. Talvez o mais difícil da fé não seja acreditar em Deus, mas continuar acreditando quando Ele não responde. O silêncio de Deus incomoda, porque nos obriga a encarar aquilo que tentamos evitar. Nossa limitação, nossa falta de controle, nossa necessidade de confiar. Abacuque não recebeu um Deus diferente. Ele recebeu uma nova visão do mesmo Deus. E isso mudou tudo. Ele aprendeu que Deus não precisa explicar cada passo para continuar sendo digno de confiança. Que a soberania de Deus não depende da nossa compreensão. Às vezes a fé não é levantar a voz, é aquietar o coração. Não é entender o porquê, é permanecer mesmo sem entender. Todos nós, em algum momento, vamos nos sentar diante de perguntas sem resposta. Vamos orar e não ouvir nada. Vamos olhar ao redor e achar que o mal venceu. Nessas horas, a grande escolha não é entre crer ou não crer. É entre desistir ou permanecer. Abacuque nos ensina que permanecer já é vitória. Que confiar mesmo ferido já é adoração. Que continuar caminhando mesmo sem enxergar o caminho é fé madura. Talvez hoje você esteja no silêncio,
na espera na torre. Se for assim, não se apresse. Deus ainda está falando, só não no ritmo que você gostaria. E quando tudo faltar, quando as respostas não vierem, quando o futuro parecer incerto, que reste isso no seu coração. Deus nunca falta. Que às vezes é no silêncio que Ele mais nos transforma.